Ele era apenas um carpinteiro, um homem comum, vivendo uma vida simples em uma vila esquecida. Mas, em uma noite silenciosa, um anjo apareceu em sonho, com uma mensagem que mudaria sua história e a nossa. Não temas, José. O que está no ventre de Maria é obra do Espírito Santo. O peso dessas palavras? Imensurável. Ele poderia ter fugido, poderia ter escolhido o caminho mais fácil, mas ele decidiu confiar, decidiu obedecer, mesmo diante de olhares, de julgamento, mesmo quando não fazia sentido. José não pregou sermões, não realizou milagres, mas ele protegeu o Salvador do mundo. Ele caminhou quilômetros no deserto, guiando sua família com coragem, silêncio e fé. Um homem comum, escolhido por Deus para um propósito extraordinário. E se ele escolheu José, será que ele não pode fazer o mesmo com você? É sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Antes de continuar, eu gostaria de lhe pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. A missão mais extraordinária pode surgir nos dias mais comuns. Depois que eu entendi isso no relacionamento com Jesus, eu passei a valorizar coisas que muitas vezes eu até odiava na minha rotina. Isso aconteceu há muito tempo. Provérbios capítulo 16, versículo 9, o sábio diz que em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Às vezes, a vida que você tem em mente como sendo a vida ideal não é na verdade. Por isso que eu bato tanto na tecla. É importante que você procure a versão da vida que o Senhor Deus quer para você. Não é porque está todo mundo fazendo, ou porque todo mundo gosta, ou porque alguém diz que é o mais importante, que na verdade é. A escolha de Deus passa por caminhos únicos. E quando Deus escolhe, Ele também capacita. Nesse sentido, veja o que está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 21. Que Ele os capacite com tudo o que é bom para fazerem a sua vontade. Certamente a escolha do plano de Deus para a vida de José é uma escolha muito única. Mas a disposição de José em viver esse plano me deixa maravilhado. O anjo do Senhor fala com ele: não tema, José, o que está no ventre de Maria é obra do Espírito Santo. José não operou milagres, José não foi um grande pregador, mas José cuidou com muito carinho do Salvador. Jesus, seu filho terreno, era a promessa de Deus para a salvação de toda a humanidade. José cuidou deles com muito carinho. Muitas vezes você não estará em evidência, nem eu, mas nos bastidores nós fazemos parte de algo maior. José nos ensina que onde quer que estejamos, devemos dar o nosso melhor para a glória de Deus. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. José nos ensina que a obediência vale mais do que a aprovação humana. José, depois que recebeu a direção de Deus, não temeu receber Maria como sua esposa. É uma situação extremamente embaraçosa, exige fé. E José era um homem de fé, porque contrariava uma série de coisas, a sociedade, aquilo era uma loucura. Não havia precedentes para aquele milagre. Não havia, ninguém havia vivido ainda aquilo que José e Maria estavam vivendo. Era muito único. E muitas vezes é assim na minha e na sua vida. Deus nos separa para viver coisas únicas. E por que Ele faz isso? Porque Ele é um Deus criativo. Deus não é um usurpador como o diabo. Deus é criativo, meu irmão, minha irmã. Ele é um Deus de coisas novas. E quando Ele nos escolhe para viver coisas novas, coisas que ninguém ainda viveu, o medo é natural a mim e a você. E nisso José me ensina demais. Porque ele tem um coração sensível à direção de Deus, à sua instrução. E perceba, ele a vive integralmente. Nesse sentido,
Veja o que está escrito em Atos capítulo 5, versículo 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Não há decisão pequena quando se trata de obedecer ao Senhor Deus. Não há decisão desprezível quando nós tomamos para a glória de Deus. José fez isso. E o Senhor Jesus, ele nos ensina, ele nos exorta a viver em fidelidade em todas as etapas da nossa vida. Lucas 16:10 fala sobre isso. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Precisamos viver uma vida de obediência ao Senhor, mesmo nos detalhes. José nos ensina isso. Ele, depois que recebeu a instrução, não teve medo de obedecer à direção de Deus. Os apóstolos deixam claro em Atos 5:29, importa obedecer a Deus do que aos homens. Na geração do espetáculo, onde muitas vezes somos tentados a parecer ser ao invés de ser, esse texto, a atitude de José e dos apóstolos, nos ensina muito sobre essência, sobre o que realmente há em nosso coração. Esse, meu irmão, minha irmã, é o lugar a qual o Senhor está atento. Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Cuidar daquilo que Deus nos dá é um ato de adoração. Nesse sentido, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, no capítulo 13, versículo 23, ele diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens. José recebeu de Deus um presente, e ele tinha que cuidar com muito carinho desse presente. José protegeu o Salvador. Mas perceba, José não era um guerreiro, ele era um carpinteiro. Mas com ações simples, com atitudes sinceras nas suas limitações, José protegeu o Senhor Jesus em uma circunstância de vulnerabilidade enquanto ele era bebê. As atitudes de José foram simples, mas grandiosas. E isso traz muita lição para os nossos dias, porque muitas vezes nós somos tentados a querer estar em evidência, a querer fazer aquelas coisas que todo mundo vai ver. Mas nesse sentido, veja o que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Igreja não é lugar de competição. A igreja não é show de talentos. Na igreja não deve existir essa coisa de eu sou melhor que você, você é melhor que eu. Não deve existir. Não é a vontade de Deus para a igreja. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Meu irmão, minha irmã, a igreja é casa de oração. José nos ensina muito sobre o que significa adoração. Cuidado com a obra de Deus. Ele deu o seu melhor nas suas limitações. E por causa da sua atitude de coração, Deus lhe confiou uma missão grandiosa. Lembra que o Senhor Jesus disse: aquele que dentre vocês quer ser o maior, que seja o que mais serve? Eu e você precisamos voltar a esse lugar. Ao lugar de serviço. Ao lugar onde nós procuramos mais servir do que ser servidos. E isso é muito importante e profundo. Especialmente nos dias que nós estamos vivendo, onde o diabo muitas vezes nos tenta em uma sociedade ou em um contexto em que os nossos desejos estão sempre em primeiro lugar. Jesus e o Evangelho vão contra essa cultura, colocando-nos em uma posição de o seu interesse é mais importante que o meu. E José nos ensina isso muito bem. Ele abre mão do seu ego, ele abre mão do que a sociedade poderia pensar, ele abre mão de uma série de coisas para fazer a vontade de Deus, proteger Maria e o Senhor Jesus. Vamos orar? Pai Santo, com humildade nos colocamos diante de Ti, gratos por Tua infinita sabedoria e amor. Assim como escolheste José, um homem comum, para cumprir uma missão tão extraordinária, reconhecemos que também nos chamas para viver Teus propósitos em nossas vidas.
Dá-nos a coragem que José teve para obedecer, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis ou incompreensíveis. Ensina-nos a confiar em teus planos, sabendo que tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos a cuidar com zelo das missões que nos confiaste, seja em nossas famílias, em nosso trabalho ou em nossos relacionamentos. Que sejamos fiéis no pouco, assim como José foi, confiantes de que tu estás conosco em cada passo. Senhor, molda-nos à imagem de teu Filho, Jesus, e usa nossas vidas para refletir tua glória. Nós oramos dessa forma crendo. Em nome de Jesus. Amém. O Jesus e a Bíblia é mantido também com a sua ajuda. Considere ser um membro do canal ou envie a sua oferta usando o Pix que aparece na tela. Parte da sua oferta será enviada para a missão Portas Abertas e o Instituto Águas Vivas. E a você, que já é nosso mantenedor, muito obrigado. Deus abençoe. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber qual a resposta de Maria ao chamado de Deus, assista ao vídeo que vai aparecer na tela. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: coração obediente. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.